Fala, nação tricolor, olha, prosseguindo com aquele pensamento do último vídeo de ontem, tanto no canal quanto no Instagram, que a gente falou de desmanche de elenco, de algumas coisas estranhas que estão acontecendo no São Paulo, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre o Pato, se ele tá realmente de saída para o Inter ou para o Galo, ou para qualquer time que seja, o que está acontecendo com o Pato. O Hernanes, que aí, primeiro o Hernanes queria sair, depois o Hernanes não queria sair, o Hernanes quer ou não quer sair, estão saindo notícias toda hora sobre esse assunto também. E aí, por fim, a troca do Everton pelo Luciano, que agora sim foi sacramentada, falta assinatura, mas já está decidida como ela irá acontecer. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, já curte aqui embaixo esse vídeo para você ficar sempre bem informado. Se você estiver me assistindo pelo Instagram ou qualquer outra rede social, por favor, siga o nosso perfil e só um momentinho do parceiro. A partir de R$19,90 você pode ter mais de 3 mil canais livres, assistir todos os jogos do Brasileirão com Premiere, ver séries, filmes, documentários, tudo que você quiser por R$19,90 na TV, Smart TV, notebook, celular, enfim, Network BG, embaixo ou na descrição nos comentários vai estar para você falar com eles o link, fechou? Agora bora falar de notícia, gente. Eu tenho uma pergunta, minha mãe que me fez essa pergunta para fazer, para quando a gente começar agora a falar do Pato, que já é uma reflexão antes de eu dar toda a notícia, fechou? Então vamos lá. Quando um jogador começa a pipocar muito em várias notícias, em vários clubes ao mesmo tempo, assim, do nada, só pode ser duas coisas. Uma, ou o empresário está querendo vender o jogador, a gente já vai descobrindo o raciocínio se seria esse em relação ao Pato, ou o time que detém os direitos daquele jogador, a diretoria, está tentando se livrar desse jogador, certo? E agora, para responder essa pergunta, vamos aqui nós pensarmos juntos. O Pato acabou de casar com a filha do Silvio Santos. Saiu lá da China porque não aguentava mais ficar longe da menina. Mora em São Paulo aqui. O Silvio Santos até veio conversar sobre patrocínio no São Paulo, as coisas não foram adiante. Não tem nenhum indício do Pato querendo sair da região aqui de São Paulo, da cidade, da região metropolitana. Então, assim, a gente viu que pelo menos quando ele entrava em campo, havia uma incompetência, ele não marcava o gol, mas ele se apresentava, ele estava no esquema tático do Diniz, ele fazia o que era pedido em campo, ele se apresentou, mas ele não conseguiu marcar gol, ok? Não estamos discutindo aqui a habilidade dele, estamos discutindo se é verossímil esse negócio de que ele pode estar querendo sair ou não do São Paulo. Agora vamos para as informações. Falaram primeiro que São Paulo, que o Pato estava indo para o Galo. E aí o que saiu de informação foi que a única verdade que tem nesse assunto é que, de fato, o Galo está atrás de um centroavante, mas o Pato não entrou na pauta da diretoria do Galo. E houve uma conversa entre o Sampaoli e o Pato. E o Sampaoli não se animou muito com a alternativa, porque o próprio Pato também não se animou, porque o próprio Pato também não está a fim de sair de São Paulo. Tem uma coisa estranha aí. Aí, você mal acabou de ler essa notícia, já saiu a outra notícia de que o Pato estaria indo para o Inter. E aí todo mundo sabe que o Pato tem passagem pelo Inter, foi campeão por lá, e já faz mais ou menos, acho que 13 anos que o Pato não volta para lá, então tem uma identificação aí com a torcida e tudo mais. Mas de que o Inter teria conversado com o staff do Pato, teria falado com os agentes dele, tipo, e aí, o Pato tá realmente querendo sair e tal, e ficou nisso. Deu uma telefonada, deu uma olhada na situação e ainda não foi adiante, ficou nisso. Então vamos começar a prestar atenção no que está acontecendo em relação a todos os jogadores do São Paulo. Aí saiu uma notícia no Globo Esporte verificada pela ESPN. E aí perguntam qual é a situação do Pato, porque ninguém está conseguindo entender, nenhum jornal está conseguindo explicar, nenhum jornalista, nenhum setorista. E aí estava escrito lá que a diretoria de futebol disse que o Diniz disse que o Pato é a maior decepção desde o retorno do futebol brasileiro e que podia negociá-lo. Vocês acreditam na sua casa que o Fernando Diniz chegou pro Raí e falou: olha, o Pato é a maior decepção do futebol, negocia ele? Não, não foi com os conselheiros que deve ter feito alguma coisa aí no meio das luvas da entrada do Pato, sei lá que coisa que aconteceu, que estão tentando se livrar de um monte de jogador. Não foram os conselheiros que estão aí, 5 meses da eleição, sai vendendo todo mundo, precisa de dinheiro, parece que é assim, a reta final, então vamos se livrar de tudo, vamos arrecadar o que der. Não parece que é isso que está acontecendo, né? É realmente o Diniz que disse
para a diretoria que o Pato é a maior decepção. Sabe uma coisa ainda para piorar? Eu duvido que o Fernando Diniz agora possa escalar o Pato. E eu não tô entrando nem no mérito de que se o Pato é bom ou não, se ele merece ou não a vaga. E na minha opinião, merecia entrar no segundo tempo na vaga do Gonzalo Carneiro no último jogo. Mas eu duvido que o Fernando Diniz agora tenha essa liberdade. Eu duvido. A gente tá virando um cruzeiro. Dessa notícia, eu já vou para a notícia do Hernanes, que é outro fator, só que assim, eu entendo mais porque a gente conhece o Profeta, a gente sabe como que é o jeito dele de lidar com as coisas, etc. Saiu primeiro aquela notícia de que ele teve uma proposta do Redira, que é da Série B da Itália, e que ele pensou em voltar para lá porque as filhas dele estão lá, ele se separou do casamento, foi todo um sofrimento para ele dessa base familiar. Ele tem uma vinícola lá, ele tem um negócio grande lá para cuidar. E aí ele pensou nessa opção porque ele estava triste aqui no São Paulo. E beleza, ele negou. Ah, não vamos nem conversar, quando a janela abrir, deixa isso para lá. E aí saiu de novo a informação de que o São Paulo estaria tentando lutar pela permanência do Hernanes, porque quer fazer uma grande despedida para o Hernanes em fevereiro, quando acabar a temporada. E entende que tem que lutar para o Hernanes ficar, porque o Hernanes está sentindo que não é útil aqui para o São Paulo, porque não está conseguindo entregar em campo a sua, nem fisicamente, não está com lombalgia, não é relacionado a 3 jogos, e aí ele não se sente mais útil, tendo vida útil para o São Paulo. E aí está tendo essa discussão, segundo os jornais, sobre o Hernanes e tal. E aí agora a gente tem que pensar sobre um monte de situação. Vamos supor que isso seja verdade, tá? O que não é impossível ser, mas eu também não acredito 100% que esteja nesse ponto. Então vamos supor que isso seja verdade, que a diretoria tá lá, não, Hernanes, tá com lombalgia, você não consegue jogar, mas fica, porque a gente quer fazer uma despedida para você em fevereiro, vai ser a terceira e última passagem, a gente quer, nossa, fechar e encerrar com chave de ouro e tal. Então eles querem que um salário grande, que é o do Hernanes, o do Profeta, que tem todo o nosso amor, o nosso carinho, que, pô, não tenho o que falar do Hernanes, além de tudo conquistou, de vir aqui segurar a gente pra gente ir na Série B, então assim, não tenho o que falar. Então quer dizer assim, mantém o cara, porque ele é ídolo, mesmo que ele não jogue, mas manda qualquer outro embora que esteja apto a jogar, porque a gente precisa se livrar de salário alto. Eu tô falando no nível racional, e não no nível passional, amo o Profeta. Mas faz sentido? Não faz. Então, assim, também não acredito que esteja nesse 100% envolvido. Se de repente tem conselheiro pedindo a cabeça de Daniel Alves, Hernanes querendo sair, eu tive que ligar para Lugano para entender se realmente está querendo ir embora. Assim, se de repente está tendo tanta quase saída, tem alguma coisa estranha, muito estranha acontecendo. Por fim, só para finalizar esse vídeo que acabou ficando mais longo do que eu queria, vamos lá, foi sacramentado, eu tô até aqui com os detalhes do meu lado e vou falar para vocês, a troca entre o Luciano do Grêmio, já é tricolor, hoje, terça-feira, 1h55 da tarde, o Luciano já está ou a caminho já chegou em São Paulo para fazer os exames médicos, quer dizer que daqui a algumas horas ele está fazendo joinha com a camisa do tricolor, e o Everton está indo lá para o tricolor gaúcho fazer os exames médicos também. Como é que ficou aquela situação dos 5 milhões, 15 milhões, 100% de direito, 50% de direito, como é que é, não vai atuar na Libertadores e tudo mais? Ficou assim, o Luciano fica no São Paulo até dezembro de 2022, ponto. O Everton vai ficar no Grêmio até dezembro de 2022. Então, igualaram-se os contratos, que estava aí uma discrepância de quase um ano entre os contratos. Os direitos econômicos do Luciano ficam divididos meio a meio. São Paulo, 50%. E o Leganés, lá da Espanha, que é da onde o Grêmio comprou 50%, não foi no Fluminense, tinha um empréstimo aí, fica com 50%. E aí o Everton também fica 50% com o Grêmio e 50% ficam com o São Paulo. Então se o Grêmio, vai lá, o Everton ganha alguma coisa pelo Grêmio, que a gente não acha, né, difícil de acontecer. E aí o Grêmio revende o Everton, não vai ser uma grande revenda, porque ele já tá com 30 e poucos anos. E daí o São Paulo tem 50% dos direitos ainda do Everton. O São Paulo acredita que fez um bom negócio pela idade do Luciano e agora também pelos números. Vamos lá. Luciano em 2020 fez 16 jogos, 3 gols. Em 2019 ele fez 51 jogos e 20 gols. O Everton em 2020 fez 8 jogos, 1 gol. E aí eu acho que é super ruim essa comparação em 2019, entendendo como foi o ano de 2019 de São Paulo, mas o Everton em 2019 fez 31 jogos e 2 gols. Eu queria que trouxessem aqui os números de 2018, ficaria bem melhor agora. Mas aí embaixo você coloca se você foi a favor
ou contra essa troca, beleza? Gente, o meu próximo vídeo é um posicionamento político, em relação, todo mundo me perguntando, poxa, então foi o Natel, o cara da oposição, e aí, como é que vai ficar? Um monte de gente tá me mandando mensagem sobre esse assunto, então fica pro próximo vídeo, fechou? Grande beijo.